E o governo federal instituiu novas multas para quem provocar incêndios florestais. O presidente Lula viajou para Nova York, onde vai discursar nesta terça-feira na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O cenário de queimadas e incêndios no Brasil deve entrar no foco do encontro. Sobre esse assunto, nós convidamos o advogado especialista em políticas públicas e mudanças do clima, Marcelo Rodante, para conversar sobre essas medidas que são tomadas aí para combater as queimadas. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu já começo perguntando, além dessas medidas de multas, digamos assim, também existe um apoio financeiro para punir e também para prevenir a questão dos incêndios, dos focos de incêndio, é isso mesmo? Exatamente, o governo está investindo em recursos para conseguir melhorar o poder de controle dessa situação, como um ato agudo. Na verdade, nós temos essa escalada das queimadas e é necessário o aporte de recursos para melhorar a monitoria, a fiscalização, investir em tecnologia, em pessoal, para a brigada. É um ato que precisa ser feito. Eu sou realmente favorável a esse investimento, porque a importância da questão da floresta e do aquecimento global ele é monumental e precisa ser cuidado. Porém, não podemos esquecer que isso tem que ser uma conduta perene, sistêmica, que envolve diversos atores em um programa muito mais longo. O próprio Acordo de Paris, que era citado, ele determina uma perenidade desse controle do aquecimento global. E o Brasil tem um papel fundamental na questão global, seja porque está entre os 10 maiores emissores, em função justamente do desmatamento, seja porque é um país que tem o potencial de ajudar na mitigação dos problemas de aquecimento global. Então, o Brasil ele realmente tem um papel fundamental, porque ele atua nas duas pontas, seja poluindo, seja podendo resolver e ajudar demais o globo com a mitigação. Marcelo, o governo diz que 90%, pelo menos 90% dos focos de incêndio são provocados por seres humanos, intencionalmente, porque se nós estamos em meio a uma das piores estiagens da história do país, não há raio, por exemplo, para gerar um incêndio naturalmente. Nós estamos, aparentemente, na sua avaliação, diante de uma estratégia de um determinado segmento para tocar fogo em áreas de preservação ambiental? Por que é que isso seria feito? Quem leva vantagem com o fato de o país estar pegando fogo, Marcelo? Não, perfeito. Acho que as investigações, o Poder Judiciário está colocando muita atenção nas investigações dos inquéritos. Salvo engano, mais de 17 pessoas, o que ainda é muito pouco, já foram relacionadas, então, presas até. Porém, é muito difícil de saber de onde vem justamente essa intenção. Existem vários fatores, podem ser de extrativistas, podem ser de mineradores, podem ser de pessoas que são garimpeiros, existem disputas de terras, existem até aquelas pessoas que vão fazer uma fogueira e perdem o controle da queimada. Então, existe aquela intenção que realmente de ilegalidade criminosa, que é um fator muito importante que eu acho que ele vem aumentando. Os fatores de queimada, eles são antrópicos, sim, é a conduta humana que gera. Acidente do clima em si é uma porcentagem muito pequena, mas com a questão do aquecimento global, quando você tem uma floresta mais inflamável, fica muito mais difícil fazer o controle, então o fogo se alastra muito mais. Por isso são vários os fatores que acabam gerando, desde daquele produtor que vai atear o fogo ilegalmente porque ele não respeita o processo do Código Florestal de controle, de autorização e acaba perdendo o controle, até efetivamente produtores que querem usar o fogo para efetivamente avançar nas terras, para conseguir fazer o manejo daquela terra de uma maneira irregular. Então, são vários fatores somados que geram essa situação que a gente vê aqui hoje. Eu acho que as investigações, os inquéritos, eles vão poder, no curso do tempo, mostrar de onde vem realmente essa maior população aí criminosa fazendo isso. Ainda é difícil de dizer. Zé Maria Trindade, a sua pergunta? Doutor Marcelo, analisando lá atrás a criação da teoria a responsabilidade sem culpa, né, que é um dos temas de direito quando se envolve o Estado, a gente vê que é possível que estas queimadas elas possam ser colocadas na conta do governo.
haverá demandas jurídicas sobre isso. O senhor entende que existe aí a responsabilidade do governo nas queimadas? Quer dizer, não houve prevenção e não houve a possibilidade de conter as queimadas e acabando prejudicando várias fazendas, plantações e animais. Qual é o aspecto jurídico disso, doutor Marcelo? A sua pergunta ela é bem complexa. Você tem essa questão de justiça climática, essas questões de responsabilidade. Efetivamente, tanto a responsabilidade do Estado quanto a responsabilidade que advém de questões ambientais, elas normalmente são responsabilidades objetivas, que é justamente essa ausência de negligência ou imprudência para você apurar um resultado. Mas a questão é que todos perdem, o globo perde, e o Brasil, perante o próprio quadro das Nações Unidas, no Acordo de Paris, perde. Então, assim, existem alguns elementos que podem fugir à responsabilidade objetiva, mesmo assim, mesmo a responsabilidade do Estado e mesmo ambiental, que é quando você mostra que não existe um nexo de responsabilidade. Mas esse tema, ele vai se aprofundar e vai gerar muita discussão. Com certeza é um tema difícil e juridicamente vai gerar muito debate ainda. Até onde vai essa responsabilidade objetiva do Estado, efetivamente, pela essa ausência de controle, e até onde são fatores que não teriam como ser controlados dessas queimadas, dada a extensão que a gente tem, e dado o aquecimento global como um todo, que torna as florestas mais inflamáveis. É uma questão posta e que vai precisar de muito debate ainda. Eu realmente não tenho uma resposta pronta para isso, porque eu acho que esse tema vai gerar muita discussão ainda. Bruno Pinheiro? Eu acompanhei na última semana, aqui no Supremo Tribunal Federal, uma audiência com o ministro Flávio Dino, diversos representantes e os governadores também que vieram de diversos estados. O ministro Flávio Dino ficou muito assustado, muito surpreso com o relato de um secretário de Estado que disse que os criminosos e que algumas áreas que estão colocando fogo, eles já têm um número, na verdade, já tem esse orçamento para uma aplicação de multa. Ou seja, todo o investimento que eles realizam, o levantamento de dinheiro, esse orçamento de custo, já está incluído um tipo de multa que será aplicado, que haverá um risco de aplicar a multa. Então, eles não consideram que isso vai tirar do caixa ou que isso vai acabar sendo alguma interferência nesse orçamento, no fundo que eles têm para investimento. O senhor acha aí, doutor, com a sua experiência, que essa aplicação de multa vai resolver? Isso vai acabar inibindo que esses incêndios não aconteçam? Resolva alguma coisa somente aplicar essa multa? Eu realmente acredito numa abordagem mais ampla, um pouco mais sistêmica. Eu acredito que o poder de comando e controle do Estado é fundamental, com as fiscalizações. Porém, eu também acredito na questão da conservação florestal com políticas públicas sérias pelos estados da federação, junto com a União, em projetos também de restauração florestal dessas áreas degradadas. Porque os recursos que podem ser obtidos internacionalmente para retroalimentar esse sistema de comando e controle, de ajudar as pessoas que vivem na terra, fazer uma repartição de benefícios, esse recurso ele é muito importante e ele pode advir. Se a gente for fazer um cálculo, por exemplo, de quanto está sendo gerado de prejuízo em função de uma conservação que pudesse ter ocorrido, gerando crédito de carbono, esse valor seria inestimável, é incalculável. Se a gente for levar em conta que um crédito de carbono, que é 1 tonelada, ela está na casa dos 10 a 15 dólares, e há uma estimativa de que mais de 2 bilhões de toneladas, elas acabam sendo liberadas para a atmosfera com base nessas queimadas anuais, e que cerca de 2 bilhões de toneladas é o que o Brasil consegue conservar e gerar, a gente está falando de uma quantia que ela é impagável. As multas são importantes para fazer a coibição, mas elas jamais vão reparar os danos que estão sendo feitos. Esses danos são incalculáveis e eles não têm como ser reparados. Eu acredito, sim, que precisa fortalecer a fiscalização, precisa aumentar as multas, precisam ser feitas as investigações, e esse é um passo fundamental. Porém, a gente não pode esquecer de forma alguma que é necessário fazer projetos sérios dentro dos estados de conservação, projetos sérios dentro dos estados de reflorestamento. Isso tudo é fundamental, porque a gente precisa manter
esse projeto de mitigação do aquecimento global de maneira perene. Não é algo agudo que acontece em determinados momentos quando existe uma escalada ou um incidente maior de queimada. Tem que ser um projeto muito mais longo. Muito bem, nós conversamos com o especialista em políticas públicas e mudanças do clima, Dr. Marcelo Rodante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um ótimo dia.